Apaga um pouquinho para mim. Propósito de uma missão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E é interessante porque, se você observa essa imagem, Jesus ele fala que é para a gente entregar o nosso fardo para Ele. Ele fala que é para a gente compartilhar o jugo, e Ele fala que o fardo dele é leve. Jugo, para quem não sabe, é aquele pedaço de madeira ali, ó. Antigamente, né, até hoje na verdade, nas fazendas mais tradicionais, vamos dizer assim, o jugo é usado em cima da cabeça dos bois, no pescoço do boi, porque ele junta dois animais, até mais de dois animais, geralmente dois, usualmente dois animais, e esses dois animais, eles então dividem a mesma missão, o mesmo propósito, Então o sentido do jugo daqueles animais é que eles pudessem juntos puxar aquilo que estava amarrado sobre eles, uma carroça, um instrumento que rasgava, eu esqueci o nome, o Gilvan, não sei se vai lembrar aí, que rasga o solo para poder plantar. Como é? Arado, um arado. Então os bois eles eram colocados sobre o jugo, que é um pedaço de madeira diferente daquele ali, tudo bem? Aquele ali é um jugo, um exemplo para os homens, mas o dos bois ele é uma peça arredondada, usualmente de madeira, que abraçava o pescoço dos bois, e eles tinham que andar juntos, tudo bem? Então, observa que nesse sentido, há ali no meio, sobre aquele jugo, um fardo, tudo bem? E esse fardo então está sendo compartilhado entre aqueles dois homens. Glória a Deus por isso. Pode acender. Aleluia. A gente vem falando sobre a história de Abraão, Gênesis 12. Abraão recebe um chamado de Deus. Deus chama Abraão e ele fala para Abraão, Lelehá. A palavra Lelehá, que vamos estudar e vamos orar sobre ela, é uma palavra que na tradução original é vai para você mesmo. E nós então observamos no texto que, além do sentido natural de um movimento geográfico, de sair de um lugar e ir para outro, Deus também estava falando para Abraão, Abraão, eu quero que você descubra a sua verdadeira identidade, para o que é que você foi chamado. Eu quero que você entre dentro daquele propósito para uma missão que eu tenho. É muito interessante, porque se você pega um pouquinho antes de Gênesis 12, ali por volta de Gênesis 8, 9, 10, 11, um pouquinho antes, você vai ver a história de Noé. Noé então desce da arca, e a Bíblia fala que Deus fala com Noé, faz uma aliança com Noé, com os filhos de Noé. E lá por Gênesis 11, se eu não me engano, 10 também, a Bíblia vem descrevendo a genealogia dos filhos de Noé. Pega os 3 filhos de Noé e derrama a genealogia. O filho X, tananã, tananã, o filho Y. E tem um filho que é chamado de Sem. Esse filho, quando vai entregando a genealogia dele,
chega até um homem chamado Terá. Quem é Terá? O pai de Abraão. Interessante. Mais interessante ainda de observar que a Bíblia descreve no capítulo 11 de Gênesis a genealogia. Aí tem um monte, eu não contei até chegar em Terá. Tudo bem? Tem um monte. Não é de 100 para Terá, não. É de 100, aí vem 1, 2, um monte, até chegar em Terá. A Bíblia descreve que Terá teve alguns filhos. Um dos filhos de Terá morreu, chamado Arã. Arã morreu do que? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala por que ele morreu, não dá notícia para a gente. Mas se está ali na Bíblia, tem alguma coisa importante para a gente poder refletir sobre isso, tudo bem? Curiosamente, nós vimos que Deus chega para Abraão e fala: Lelehá, vai-te para ti mesmo, eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei, que a gente sabe que é Canaã, tudo bem? Só que Abraão já estava indo para Canaã quando Deus falou isso. A Bíblia descreve que Terá, pai de Abraão, pega ali, depois da morte de Arã, pega Abraão, pega Sarai e pega o sobrinho de Abraão, Ló, rumo a Canaã. Olha, interessante, né? Então Terá, pai de Abraão, já estava sentido Canaã. Só que acontece um negócio. Eles param numa cidade. Imagina que você está indo sentido Canaã, mas em algum lugar, que não necessariamente é no meio do caminho, mas entre Ur, que era a cidade que eles moravam, e Canaã, havia uma cidade. E o nome dessa cidade? Arã. Essa cidade tinha o mesmo nome do filho que morreu. A Bíblia descreve que Terá morreu ali naquela cidade. Interessante. Quando Deus então chega para Abraão e fala: Abraão, Lelehá. Abraão não estava em Ur, a cidade que ele nasceu. Ele estava em Arã, indo para Canaã. Tudo bem? Todo mundo junto aqui comigo? Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero que você possa pensar comigo então em todo esse cenário, que às vezes Deus está levando a gente para algum lugar e a gente para no meio do caminho. Parou por quê? Não sei, parei. Aonde Deus quer levar a gente? Aonde Deus quer te levar no seu casamento? Aonde Deus quer te levar no seu trabalho? Aonde Deus quer te levar? A gente às vezes para no meio do caminho, por medo do processo, por não saber, por uma dor, por uma aflição. A Bíblia não descreve por que Terá parou em Arã, mas de verdade dá para a gente pensar algumas coisas, porque era o mesmo nome do filho dele que tinha morrido. O irmão de Abraão que morreu, o filho de Terá que morreu. A Bíblia descreve que eles saíram de Ur juntos. Ou seja, quando Deus chama Abraão, e Deus fala assim: eu quero que você deixe sua parentela, a casa dos seus pais. Uai, mas já não tinha saído de Ur? Havia ali ainda
algo a ser tratado. Em Harã, algo precisava ficar. Então há uma transferência, e eu gosto de pensar isso, há uma transferência de propósito para uma missão. Aquilo que Terá carregava nele, ele sabia da necessidade de ir a Canaã. Mas o grande desafio é que às vezes a gente não transfere propósito e missão. E aí o que acontece? As próximas gerações ficam perdidas. Para onde que eu vou? Para onde que eu estou indo? Aonde é que meu pai estava indo mesmo? E a gente morre no meio do caminho, porque a gente esqueceu de transferir para os nossos filhos qual é o propósito da missão que Jesus deixou para a gente. Isso vale para o nosso casamento. Deixa eu te falar um negócio. Tem um monte de gente que está casada por um propósito, mas não vive a missão do casamento. Todo casamento tem um propósito e uma missão. Se eu casei, estou vivendo a missão do casamento, mas não sei qual que é o propósito. Tem gente trabalhando por um propósito, mas esqueceu da missão. Tem gente trabalhando por uma missão, mas esqueceu do propósito. Entende que quando Deus então vai até Abraão e fala: Abraão, você não pode parar em Harã, porque o lugar que eu vou te levar não é esse, a terra que eu tenho não é essa, esse não é o seu propósito para a missão que eu tenho para você. Então Deus literalmente faz o que Terá não fez. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, porque eu tenho um lugar, uma terra que eu vou te mostrar. E essa terra é uma terra que você será abençoado, eu te abençoarei, e todas as gerações serão abençoadas. Por quê? Porque havia um propósito para uma missão. Às vezes a gente deseja coisas, e tudo bem, eu posso desejar coisas, mas a primeira pergunta que a gente precisa se fazer quando a gente deseja algo é: há propósito? Deixa eu te falar, o propósito não é seu. Deus não chamou ninguém para viver o próprio propósito. Todos que Deus chamou foi para viver o propósito dele. Então, deu vontade, você vira e pergunta para Deus: Deus, qual é o propósito? Enquanto você não souber a resposta, há grandes chances dessa vontade ser da sua carne, há grandes chances disso ser um coração enganoso, há grande chance de ser uma rota de fuga, um momento de desespero, uma aflição, uma dor não tratada. Eu quero me esconder, eu quero fugir de tudo. Então você precisa entender se há propósito. No que você está fazendo, nos seus desejos, nas suas vontades. Deus entrega o propósito para uma missão. Está cheio de gente que está com um propósito na mão, mas resolveu sentar no banquinho, mais confortável, não dá trabalho, eu não preciso carregar o fardo, eu não preciso compartilhar o fardo.
Se você para num lugar e descansa nesse lugar, que não é dentro do propósito e missão de Deus, Deus retira a bênção. Deus retira a bênção. A bênção é derramada para um propósito. A bênção é derramada para uma missão. Gênesis 1, 28. E os abençoou para multiplicar, frutificar, governar, guardar. Gênesis 1, 28. A bênção é para uma missão, tem um sentido, um propósito. Mas se eu quero viver do meu jeito, se eu quero as minhas vontades, no meu momento, na minha hora, do meu jeito, que fardo é esse que você está compartilhando? O que é que você está carregando? Que propósito você está vivendo? Porque de verdade, tudo bem, a gente pode viver os nossos propósitos. Deus, Ele dá esse livre-arbítrio para a gente, mas não é a vontade dEle que a gente viva os nossos propósitos. A vontade dEle é: esteja em mim. A vontade dEle é ser santo como eu sou santo. A vontade dEle é: esteja no caminho que é vida. Essa é a vontade de Deus. Isso é o que Jesus falou. Então todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios da carne precisam ser tratados à pergunta do propósito. E mais do que isso, se há propósito, que você permaneça na missão, até que Deus dê algum sentido novo, até que Deus dê a direção, até que Deus fale: essa estação Canaã passou, mas tem uma nova estação, eu não sei, mas tem que ter um propósito em Deus. Tem gente que vai para o trabalho e está trabalhando o dia inteiro, para quê? Chega em casa exausto, com fardo. O fardo sem propósito. Casamento destruído. Sabe um negócio interessante? A gente está falando sobre julgo. Volta ali naquela imagem para mim, por favor. A única direção bíblica concreta que Deus dá sobre a escolha do casamento é: contanto que não seja no julgo desigual. Você acha isso na Bíblia, não é verdade? Pensa uma coisa comigo. Imagina lá que ali tem dois homens, né? Vamos colocar uma mulher ali do ladinho ali, tudo bem? Então é um homem e uma mulher, imagina isso. E aí você pensa assim comigo: se o marido está fora do propósito, o fardo vai ficar pesado para quem? Para a esposa. Adianta chorar? Adianta largar a mão do fardo? Sabe por que não adianta? Porque senão você sai do propósito da missão que Deus colocou para você no seu casamento. Aí você faz a sua vontade, o seu propósito. Estou cansado. Eu recebi uma mensagem de um homem essa semana: pastor, meu casamento está acabando. O que aconteceu? Não, a gente brigou porque eu contratei um serviço, o cara não veio aqui em casa fazer o serviço. Eu falei: ué, o que você tem a ver com isso? Você contratou, o cara não foi? Não, mas aí ela brigou comigo e ficou brava. Eu falei: ué, mas é difícil, né? Que fardo é esse que você está carregando? Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Se a gente não tiver sabedoria para enxergar o propósito da missão, eu não sei dividir fardo. Eu estou usufruindo como um sanguessuga de um relacionamento. Faça as minhas vontades, faça os meus propósitos, tem que ser do meu jeito, tem que ser na hora que eu quero.
falar, Deus não faz as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer, não. Ele é o sacerdote, a bênção é sobre Ele, para Ele, nada é bênção sem Ele, então tudo está sobre Ele. E aí a gente começa a refletir sobre aquela imagem, entender o quanto, e o pastor sempre fala isso na igreja, o quanto cada um de vocês são importantes no reino de Deus. O quanto quando alguém falta, pesa. O quanto quando alguém não contribui, pesa. O que você está fazendo na igreja? Porque deixa eu te falar, se você não tiver um propósito para uma missão dentro da igreja, você ainda não sabe nem o que você está fazendo aqui. Tudo bem, nós vamos te ajudar, a gente está aqui para te ajudar, né? Para você ir embora aqui, o pastor falou, não estou mandando ninguém embora, mas eu quero te despertar para esse pensamento. Eu quero que você entenda que Deus está te chamando para viver aquilo ali. Eu quero que você entenda que quem falou isso não fui eu, é Jesus. E deixa eu te falar, a bênção está sobre aquilo ali. Fora daquilo ali não há bênção. A bênção foi para o propósito de uma missão. Quando Deus derramou a bênção sobre os homens, foi para viver o propósito de uma missão. Nada fora daquilo ali está dentro da bênção, do propósito daquilo que Deus tem. E eu vou repetir: o propósito é de quem? É de Deus. É Ele que dá o propósito para uma missão. É Ele que entrega o propósito para uma missão. Aleluia. A mesmo chamado, ou muito parecido, que Deus chamou Abraão, Deus também chamou Noé. Noé, quando as águas começam a se secar e a arca para ali nas montanhas do Ararat, né, que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus chega para Noé e fala: Noé, sai. Sai da onde? Sai da arca. A mesma direção que Deus falou para Abraão, falou para Noé. Deus fala para Abraão: Abraão, sai desse lugar, sai dessa terra, vai para você mesmo. Só que tem um sentido, tem um pensamento que vai um pouco além. As palavras não são as mesmas. Aquilo que Deus falou para Noé, em Abraão, Ele entregou uma porção extra. Para Noé, a palavra no original, ela tem um sentido: vai, sai dessa arca, sai desse lugar de juízo, sai desse lugar, porque agora não é mais necessário. Mas sobre Abraão, Ele falou: sai para você mesmo. Ele deu uma direção extra, porque Ele falou assim: Abraão, agora eu preciso que você carregue algo que se perdeu lá no Éden. Sabe o que é? A bênção. Deus vira para Abraão o que Ele não falou para Noé. Para Noé, Deus fala assim, e Deus abençoou Noé e os filhos. Mas para Abraão, Deus fala assim: Abraão, eu te abençoo. Abraão, coloca para mim Gênesis 12. Vai. Você será uma bênção. Presta atenção.
farei de você um grande povo e o abençoarei. Tudo bem? Ele vai ser abençoado. Sobre quem que Deus está falando? Sobre Abraão. Agora Deus fala de novo, só que ele fala assim: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Tem um sentido diferente. Deus está falando que ele entregaria para Abraão uma bênção de gerações, algo que não era sobre a vontade de Abraão, mas um propósito para uma missão. Deus está falando: Abraão, eu estou te entregando essa bênção para que você carregue e transfira ela. Sabe por quê? Deus manda Abraão para onde? Canaã. Sabe o que era Canaã? A região dos cananeus. A região de Canaã é originada do filho de Noé, que viu Noé nu e que por isso recebeu maldição. Deus pega a maldição que foi derramada sobre o filho de Noé. Noé vira e fala assim: você, Canaã, será amaldiçoado. E agora Deus pega e fala assim: Abraão, vai derramar bênção aonde houve agora maldição. E aí a gente precisa entender que todas as vezes que a gente está no propósito, coloca para mim o tema, que a gente está no propósito para uma missão, Deus está levando a gente para um lugar, para um meio, para a gente poder derramar a bênção que Ele colocou sobre nós. Por quê? Está cheio de maldição, está cheio de confusão, está cheio de gente querendo viver os próprios desejos. O filho de Noé, a Bíblia descreve que o filho de Noé viu Noé nu. Noé desce da arca, planta uma vinha, se embebeda, e o filho vê Noé nu. O que o filho faz? Vai lá e conta para os irmãos. Esse filho de Noé não é o que recebe a maldição, mas a geração dele. Sabe por quê? Porque Deus já tinha entregado bênção para eles antes. A palavra de Deus não volta. Quando Noé desceu com os filhos, Deus tinha entregado: toma bênção, bênção para Noé, bênção para os filhos. Mas aquele que escolhe os próprios desejos, os próprios propósitos, a própria missão, está derramando maldição sobre as próximas gerações. Noé, então, você foi abençoado, mas seu filho está recebendo maldição. Deus pega Abraão e fala: Abraão, eu tenho uma missão, um propósito, algo que eu vou te enviar. Você vai carregar a bênção, e essa bênção precisa ser entregue para gerações. Aonde ela vai ser entregue? Em Canaã. Agora você consegue entender por que o povo foi para Canaã? Você consegue entender por que o povo foi enviado? Por que Deus derramou bênção sobre Abraão? Aleluia. Entre o propósito para uma missão, sempre há uma palavrinha que conecta isso, chamada responsabilidade. Porque eu posso ter um propósito, mas eu não sou responsável para poder permanecer nele e chegar na minha missão. Responsabilidade. Eu posso começar bem,
com propósito, estou ali, mas no meio do caminho eu escolhi algo fora da responsabilidade. Eu desviei o meu olhar do foco, da missão, para onde é que Deus está me mandando. Então, se você perde a responsabilidade, você para de compartilhar o carregar daquele fardo. É mais ou menos como um casamento, é o que eu dei de exemplo aqui. Se a esposa não se preocupa com o marido e com as atribuições ou com os desafios, há falta de responsabilidade. Portanto, o fardo vai ficar mais pesado para um. O do contrário é a mesma coisa. Então, se a gente olha para a Bíblia e busca a sabedoria da palavra de Deus, nós somos colocados dentro de um propósito para uma missão. Se você quer casar, você precisa procurar aquilo ali. Qual é o sentido do meu casamento? Porque se for só para casar, está errado. O casamento é a vontade de Deus, e sobre o casamento há uma bênção para um propósito de uma missão. Você quer ganhar dinheiro? Glória. Para quê? Para eu viver os meus belos prazeres. Deus derrama o dinheiro para um propósito de uma missão. E aí? Você está disposto a entender que o chamado de Deus tem a ver com entregar o propósito? Lembra que eu falei isso para vocês? Deus chama Abraão, Lelehá, sai para você mesmo. Quando Deus entrega o filho da promessa, Isaque, o que acontece? Deus vira para Abraão e fala: pega o seu filho e vai para o alto do monte e sacrifica ele para mim. Abraão declara, por isso é o pai da fé, né? Deus proverá. Deus envia um cordeiro, Abraão sacrifica o cordeiro e Isaque é salvo. Entende que dentro do propósito de uma missão, o propósito não é seu, o seu casamento não é seu, o seu trabalho não é seu, os seus filhos não são seus, essa igreja não é nossa. Se você entende isso, você vai viver aquilo ali, sob uma bênção, e você vai aprender a fazer a sua parte e carregar esse jugo, e quando necessário, vai ficar pesado, não porque Deus quer, mas porque o homem escolhe viver os próprios propósitos. Mateus 11, 28. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Pode passar. Tomem sobre vocês o meu jugo. É de quem? O jugo é de Jesus. O que é o jugo? É o que conecta propósitos. Olha o que Jesus está falando. Abre mão do seu propósito, abre mão daquilo que está te cansando, abre mão daquilo que está te afligindo, abre mão daquilo que está te oprimindo, abre mão das suas vontades e toma o meu jugo, o meu propósito. Anda comigo, vem aprender de mim, vem viver a minha vontade que é boa, perfeita, agradável. É isso que ele está falando. Toma o meu jugo, aprende de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma.
Por isso tem tanta gente cansado. Por isso tem tanta gente fora do propósito. Porque está vivendo as próprias vontades, os próprios desejos. Qual é o seu propósito? Não sei. Por que você está vivendo? Também não sei. Para que serve o seu casamento? Não sei. Está tudo na Bíblia. O sentido daquilo que você precisa fazer, o alvo central do chamado de Jesus, o jugo que Ele quer compartilhar com nós, está descrito na Bíblia. Passa mais um. Pois o meu jugo é suave, olha aí, e o meu fardo é leve. Uau! Tem alguém pesado aí? Você está entendendo? Se você está pesado, você está carregando um fardo que não é seu. Se está doendo, se está aflito, porque o jugo de Jesus é leve, é suave. Agora eu entendo porque é que Paulo saía comemorando, por que Pedro saía comemorando, por que os discípulos comemoravam, faziam festa, mesmo quando eles estavam afligidos, chicoteados, presos, adorando ao Senhor. Agora você consegue entender. Jesus pede para a gente lançar todo o fardo, toda a promessa, todo o desejo do nosso coração, tudo aquilo que eu desejo, que eu anseio, lança sobre Ele e toma sobre nós o jugo dEle, o propósito dEle, a missão que Ele tem. E aí Ele fala: é suave, é leve. Como é bom que a gente possa ter um casamento onde os dois estão sob o jugo de Jesus. Como é bom quando a gente pode criar os nossos filhos sob o jugo de Jesus. Como é bom quando a gente vive uma igreja sob o jugo de Jesus. Sabe por quê? A missão não é minha, antes ela é dele. Eu sou co-participador dessa missão. Agora você entende o versículo que Deus fala sobre Eva, que é tirada de Adão? Essa é a igreja, a noiva. Essa é a nossa função. É para isso que Deus nos chamou. Viver o propósito dele, o chamado dele. Aleluia. Gálatas 6, versículo 2. Presta atenção para sua cabeça não ficar bagunçada agora. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Opa! O que está falando? Para compartilhar o fardo, carregar junto uns dos outros, cumprir a lei de Cristo. Agora vai lá em Gálatas 6,5. Pois cada um deverá carregar a própria. Uai, Paulo está doido? O Paulo falou uma coisa no 2, agora falou outra coisa no 5. O que está acontecendo? Volta na foto lá para mim, do tema, por favor. Compartilhar o fardo não exime a sua responsabilidade. É isso que Paulo está falando. Ele está falando assim: filho, você tem que compartilhar o fardo, mas você tem uma responsabilidade. Não é, toma aqui. Não. É jugo.
Jugo. Aí a pessoa vem para a igreja, às vezes precisa de ajuda, mas não se abre. Desculpa, como é que eu vou te ajudar? Como é que eu vou compartilhar? Aí só se Deus fizer um dom aqui de profecia, de adivinhação, não tem como. A pessoa tem que entender que ela precisa compartilhar o jugo para a gente poder orar intencionalmente, para a gente poder orientar na palavra, compartilhar o fardo que ela tem carregado, para a gente poder, olha, isso aqui está fora do propósito, olha, abra os seus olhos. Mas de verdade, queridos, boa parte da igreja, estou falando de outra igreja aí, não é essa aqui não, viu gente? A gente quer fazer as coisas do jeito que a gente acha. A gente primeiro não pergunta para Deus, muito menos para os irmãos. Vou nem falar o pastor não, porque senão fica parecendo que eu sou alguém importante. Que propósito você está vivendo? Você não perguntou para Deus: ô Deus, posso casar? Ô Deus, posso... essa empresa aqui, Deus, tem propósito? Ô Deus, esse anseio, essa vontade, esse desejo tem propósito? Qual é a missão? O que o Senhor tem para mim? Se eu entrar, eu vou ser obediente. Porque na primeira briga, o que a gente quer? Vão divorciar. Agora a gente tem que separar, porque está pesado demais, eu não estou dando conta. Deixa eu falar um negócio para você. Se você vier falar isso comigo, eu vou falar assim para você: se vira, porque se você entrou num propósito de Deus, você tem que se virar. Conversa com Jesus, compartilha com Ele, compartilha esse fardo, procura ajuda, conversa, orienta, traz o seu cônjuge para perto, jejua, ora no secreto, quando ninguém está te vendo, clama ao Senhor. Aí a gente começa a ver as coisas acontecendo, aí a gente começa a ver o céu se abrir. Aleluia. Carrega o peso um do outro, mas você tem uma responsabilidade. Nós todos aqui temos uma responsabilidade ali. Não é transferência. Meu pastor que se vira. Oi? Eu? Eu? É como o dono de uma empresa. Eu sou dono dessa empresa e tudo é por mim, tudo é para mim. Oi? Se você não zelar pelos seus funcionários, sua empresa falha, sua empresa quebra. Você tem que compartilhar o fardo, mas o fardo não tira a responsabilidade. Não tira a responsabilidade. Aleluia. Aleluia. Gênesis 12, 2. Coloca para mim. Se tu uma bênção, você será uma bênção. Entende uma coisa? Deus te deu um propósito para uma missão e você carrega a bênção dele. Então, se tiver confusão no meio disso, você precisa preservar a bênção. Sabe aqueles amigão que fala assim: vai lá, separa mesmo, dá seus pulos aí, daqui a pouco você arruma outro. Preserva a bênção do propósito que Deus entregou. Deus entregou a bênção, não foi para o receptor, mas para a transferência. Transferência. Se você está vivendo o
propósito de uma missão, você precisa transferir bênção. Aí, sabe aquele rapaz que eu estava contando a história dele? Um dia eu estava com ele, e aí ele veio falar para mim sobre dízimos e ofertas. Porque eu sou contra dízimos e ofertas. É por quê? Não, porque na Bíblia eu acho que Deus, ele não fala que tem que dar dízimo de oferta e tal. Eu falei, mas qual versículo? Não, eu acho que é assim. Não, deixa eu te mostrar os versículos que Deus fala. Olha, interessante, né? Olha aqui. Não, mas eu acho, cara, desculpa, você tem que parar de achar. Quando ele me mandou o áudio que separou da esposa, que a esposa foi para casa do não sei quem, ele falou assim: pastor, a gente só briga por causa de dinheiro. É mesmo? Interessante, né? Você consegue entender? O propósito para uma missão. Deus te deu dinheiro para quê? Deus te dá condição para quê? Você viver o seu propósito? Você viver do seu jeito? Oi? Desculpa. Você precisa entender o que Deus está falando. E aí você quer bênção no casamento. Bênção no meu casamento. Não, é você que está escolhendo viver fora do propósito. Noé recebeu o privilégio de participar dos planos de Deus. Privilégio. Imagina você, que Deus chega para você e fala assim: vamos construir uma arca, eu vou matar todo mundo, só vai sobrar sua família. Há um privilégio de viver o propósito de uma missão para Deus. Moisés, eu quero você para libertar o meu povo. O benefício foi para quem? Para Moisés. A alegria, o privilégio de fazer as coisas para o Senhor precisa estar em nós. Mas a gente deixa o fardo do mundo entrar no nosso coração e esquece do versículo de Mateus que fala assim: Jesus fala, entrega as aflições para mim, entrega esse fardo para mim, vive o meu jugo. Vive o meu jugo. Jesus compartilha a missão dele, porque ele é Deus, e ele compartilhou o propósito dessa missão. Jesus, em João 20, 21, Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu vos envio. Aquilo que Deus derramou sobre Jesus, Jesus agora estava transferindo o propósito de uma missão. Eu vos envio. Ide, fazei discípulos, pregando, ensinando, batizando. Você está fazendo discípulo na sua casa? Você está fazendo discípulo no seu casamento? Você está fazendo discípulo na sua igreja? Você está fazendo discípulo no seu trabalho? Você precisa entender o que é isso daqui. Deus tem um propósito, e Ele quer te entregar esse propósito. Esse propósito, esse jugo é compartilhado. Deus tem a missão dele, mas você tem que fazer a sua parte. Você está entendendo? Há um privilégio em ser participante do jugo de Deus. Então Deus derrama sobre nós a bênção. E aí você consegue entender por que um casamento se sustenta em Jesus.
Uma igreja se sustenta em Jesus, um chamado se sustenta em Jesus, por mais louco que pareça, se sustenta. É como, eu gosto sempre de dar esse exemplo, é como o pastor que um dia teve a visão, enxergou que ele tinha que ir lá na Cracolândia pregar de Jesus, e plantou uma igreja lá, e levou um monte para Jesus. Tem vários assim, gente. Talvez um dia Jesus te chame para uma missão maluca assim. E aí? E aí? Deus vai compartilhar o peso da missão, mas Jesus disse que é leve. Se está pesado, tem alguma coisa errada. Se está oprimindo, tem alguma coisa que não é de Jesus, e você precisa levar até Ele. Entende o que eu estou falando? Tem que estar tranquilo, você tem que estar feliz, a gente tem que se alegrar. A igreja, a sua casa, o seu trabalho tem que ser lugar de alegria. E você precisa ver que isso está alcançando outras vidas, que o seu casamento agora está ajudando outros casamentos, que o seu testemunho está agora sendo um gerador que está atraindo vidas, que o recurso que Deus está derramando sobre a sua vida está sustentando ministérios, igrejas, missionários e o que for necessário. Aí você está vivendo aquilo ali, ó. Você é responsável por isso. Essa responsabilidade você não pode transferir para ninguém. Fica de pé para a gente orar. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Dá sua mãozinha aqui. Eu vou orar por vocês. Vira a mãozinha assim em cima da Jordã. Isso. Glória a Deus. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra que ministra os nossos corações. Pai, eu oro por meus irmãos. Eles têm vivido, eles têm enxergado, eles têm se disposto a escutar. Senhor, então eu peço que o Senhor revele a eles propósito para uma missão. Já há um perfume sendo derramado, já há algo acontecendo. Eu peço que o Senhor continue derramando. Não deixe com que eles parem em Harã, mas os leve a Canaã. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro por cada vida aqui presente, por cada um que veio aqui hoje, por cada um que se dispôs a sair do seu lar, da sua casa. Eu creio que há um propósito, porque a sua direção é de movimento, a sua direção é de sairmos das nossas zonas de conforto. Então obrigado, Jesus, por cada coração aqui presente. Pai, eu peço que o Senhor derrame sobre nós clareza e entendimento, como o Senhor derramou sobre Abraão. Que os nossos corações possam descansar no jugo de Jesus, que os nossos corações possam descansar, porque o fardo é leve do Senhor. Fortalece, Pai,
fortalece, nos dá sentido, visão, abre os nossos ouvidos a entender o seu chamado, que a gente não viva por propostas desse mundo, mas que hajam propostas de propósito, que hajam sentidos, propósitos para uma missão, nos coloca como responsáveis, não nos deixe transferir a responsabilidade, não nos deixe, Pai, abrir mão daquilo que o Senhor colocou em nós. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a despertar. Ei, você que está em Harã, o Senhor te chama a Canaã. Ei, você que parou em Harã, o Senhor está te entregando hoje um propósito para uma missão, como Ele fez com Abraão. Ei, o Senhor vai te entregar autoridade, vai mudar o seu nome, vai te dar um sentido. Ei, recebe isso no seu coração. Há um sentido, uma unção sendo derramada, há um chamado do Senhor. Sai da sua zona de conforto, sai dessa terra que tem te prendido, sai desses traumas que o mundo tem feito sobre você, porque o Senhor te chama para uma estação de cura, o Senhor te chama para uma estação plena, para viver o chamado, as promessas, a bênção derramada, para um compartilhar. Ei, sai do seu lugar, sai, vai, essa é a palavra, essa é a direção. Aleluia, aleluia. Adora o Senhor, adora o Senhor, deixa sair, deixa sair. Um privilégio àqueles que andam na promessa, no propósito, no chamado para uma missão do Senhor. Esse é um chamado do Senhor a todo coração quebrantado, a todo coração aflito. Ei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vem aprender de mim, vem caminhar comigo. Aleluia, seja exaltado Jesus. Aleluia. Tu és meu
você. Aleluia. Repitam comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Seja exaltado, Jesus. Sendo a sua mão direita aqui, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês numa semana cheia da presença do Senhor. Viva o propósito da missão que Deus já te chamou, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão, cumprimenta a igreja, glória a Deus por isso. Tira uma foto ali do lado. Você que é pai, pega a sua lembrancinha. Aleluia. Aleluia.